Eu queria falar com você, Vicente, em relação a essa aprovação de Zelensky, como que a gente pode analisar essa aprovação dele na Ucrânia e como que suas atitudes estão sendo vistas pelo povo, que vem sendo vítima de ataques russos de maneira quase que incessante. Você disse que aumentou até sua popularidade, porém, né, a guerra se prolonga, as mortes de civis aumentam cada vez mais, né? É o próprio presidente Volodymyr Zelensky vai ali a mais armamentos ali, não vendo um fim dessa guerra, parece a impressão que dá é que ele coloca mais lenha ali nessa fogueira. E mesmo assim, a aprovação dele, na sua opinião, em relação aos ucranianos, você acredita que tende a aumentar ou as pessoas vão começar a ficar cansadas ali de não ver um fim dessa guerra? Olha, Isa, essa é uma boa questão, né? Eu gostaria até de fazer um paralelo com o caso da Rússia, né? Em 1994, o presidente Boris Yeltsin, na Rússia, ele deu início à invasão da Chechênia, argumentando que ele ia combater os separatistas ali, que seria uma operação militar rápida, eficaz e que duraria algumas semanas. Essa guerra acabou durando quase 2 anos, o exército russo não conseguiu ter um avanço significativo ali e teve que, inclusive, fechar um acordo com os separatistas, né? E na ocasião a Chechênia, os separatistas, eles conseguiram até garantir ali uma independência provisória ali que ali de fato para a Chechênia, né? Então a popularidade de Yeltsin foi muito prejudicada com esse conflito por ele ter se estendido de maneira significativa. Obviamente, quando o conflito ele vai ficando prolongado, as mães dos soldados mortos, as mães dos soldados que foram vítimas, elas começam a se manifestar. Né, as pessoas, por mais que haja por mais que na época houvesse um esforço do Estado em tentar esconder o que estava acontecendo, as mães, os familiares dos soldados, eles sabem o que está acontecendo, né, eles não acreditam no que a mídia oficial acaba divulgando, né, principalmente a mídia estatal, e elas começaram, esses familiares começaram a se manifestar ali, né, nessa guerra que foi de 1994 a 1996, a primeira guerra da Chechênia. E como eu disse, ela teve um impacto muito negativo para Boris Yeltsin. Então, se esse conflito se prolongar muito e a Rússia sofrer muitas baixas, isso também pode, esse efeito positivo que houve para Vladimir Putin pode se reverter. Em relação ao Zelensky, né, a popularidade dele antes da guerra estava baixa por uma série de fatores, né, o país está passando por um problema de inflação alta, né, assim como aqui no Brasil e diversos outros países que estão tendo esse efeito pós-Covid, esse problema inflacionário. Houve também muita controvérsia em relação à atuação de Zelensky durante a pandemia, né, alguns grupos consideram que as medidas sanitárias dele foram muito radicais, que impactaram a área empresarial, né? Outros também acusaram o governo de corrupção, né? Principalmente na compra de insumos de combate à pandemia, né? Então, houve discussões muito parecidas com a que a gente teve aqui no Brasil, né? Essa polarização em torno de quais seriam a melhor maneira de combater a pandemia, né? De até onde o Estado deveria avançar com medidas de restrições sanitárias, e na questão da corrupção na compra de material de combate à pandemia. Então, o governo ele foi prejudicado, sim, por esse contexto também. Uma outra questão que impactou a imagem de Zelensky também foi as negociações com a FMI. A Ucrânia é um dos países mais pobres da Europa, então muitas vezes, né, acaba dependendo de ajuda do Fundo Monetário Internacional, e o Fundo Monetário Internacional, em contrapartida, né, por vezes, como é muito conhecido, eles têm algumas reivindicações que por vezes são custosas à sociedade, né, e isso acaba gerando essas contrapartidas do FMI, acabam gerando uma impopularidade também muito significativa. Mas a questão, como você estava falando, a popularidade dele, de fato, em poucos dias de conflito, acabou tendo um grande salto. Isso ocorre, a ciência política mostra que isso é um fator comum, né, que em diversos outros casos já aconteceu nos Estados Unidos, ali mesmo na questão de 11 de setembro, ali houve um grande salto na popularidade de George Bush. Outros regimes já tentaram utilizar essa questão da popularidade, inclusive, para reforçar o seu apoio, né, essa questão do conflito. Um dos casos mais emblemáticos é a Guerra das Malvinas de 1982, quando o governo militar ali estava em crise por
por crise econômica, por situação econômica, o governo militar estava numa situação muito debilitada, e aí iniciaram essa guerra das Malvinas numa tentativa de promover uma maior popularidade a favor do regime. Mas, nesse caso, os militares perderam a guerra, então isso acabou se revertendo de uma maneira ainda mais negativa, né? Então, os conflitos em que Vladimir Putin teve esse efeito positivo foram conflitos em que ele saiu vitorioso, né? A guerra da Chechênia, a segunda guerra da Chechênia, ele foi vitorioso, então isso impactou significativamente, a guerra da Geórgia em 2008. Agora a questão em um conflito, qual seria o impacto em um conflito onde não há um lado vitorioso claro, um conflito que acaba se prolongando? Então isso pode ter consequências tanto para Putin quanto para Zelensky, se o conflito perdurar muito no longo prazo, né? Outras questões que foram temporariamente esquecidas, né? Porque o conflito ele tem esse fator diversionista, né? Ele tira a atenção, ele tira o foco de outras questões, por exemplo, econômicas, questões de política social, e a partir do momento que ele se torna prolongado, essas outras questões que foram esquecidas, elas podem começar a ser lembradas, e o impacto econômico que o conflito tem, ele pode gerar ainda um descontentamento social ainda maior, né? Então, é uma incógnita ainda até onde esse conflito vai e o quanto ele pode impactar os dois lados no longo prazo. Um outro impacto de conflito, né, que daí é uma questão já uma certa cautela para a democracia, uma cautela para o regime, é que ele fortalece muitas vezes grupos como as organizações secretas, né, o serviço secreto, os militares dentro. Então acaba fortalecendo muito uma área, essa área do serviço secreto, do serviço de inteligência, que é uma área que muitas vezes não há uma accountability em relação à sociedade, né? A gente não sabe de que maneira eles atuam, ou seja, a atuação dele não está exposta à sociedade, né? E por vezes isso pode se tornar um instrumento autoritário, né? E esses grupos, essas organizações, elas se fortalecem em períodos de conflito, né? Mesmo o serviço de inteligência russo, ele se fortaleceu muito durante a guerra da Chechênia, né? Os militares também eles se fortaleceram muito na política russa ali durante essa guerra. Então, não é descartável que isso também venha a acontecer na Ucrânia. Esses grupos, essas organizações podem se fortalecer e isso pode ter algum impacto na questão da competição política, na questão de a Ucrânia ter um regime mais aberto ou não.